Alunos dos primeiros anos C, D e E. Vamos falar hoje sobre o Egito Antigo, que nós já havíamos falado nas aulas antes da quarentena. Então, as dúvidas que os senhores tiverem, aí os senhores perguntem em box. Então, o Antigo Egito é uma civilização que nasceu no nordeste do continente africano há mais de 5.000 anos, próximo às margens do rio Nilo. O clima nessa região ele é desértico, ou seja, as margens do rio Nilo se tornaram umas áreas férteis no meio desse deserto. Essas terras eram férteis por causa dessas cheias. No entanto, nem sempre essas cheias traziam apenas farturas. Muitas vezes elas também destruíam as plantações e as aldeias, pois eram muito violentas essas chuvas constantes. Os egípcios eles construíam reservatórios para armazenar grandes quantidades de água, abastecendo as regiões mais distantes. Então, o historiador grego, numa das suas viagens ao Egito, ele denominou que a maior parte do Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo também era considerado uma divindade. O rei do Egito passou a ser chamado de faraó, termo que significa rei das duas terras. Com o tempo, os faraós foram adquirindo cada vez mais poderes, criando leis, impostos, comandando o exército, a produção agrícola e a utilização da água. Foi sob o poder desses reis que o Egito construiu as maiores obras da engenharia, as pirâmides. Além disso, a maior parte das terras era do governo. Como esses faraós conseguiram acumular tanto poder? É uma pergunta. O poder dos faraós estava baseado na religião, pois a população via a figura do faraó uma representação dos deuses. Os egípcios obedeciam rigidamente às regras estabelecidas pelo rei, porque temiam ser castigados. Os faraós organizavam as construções de obras como pirâmides, templos e canais de irrigação. Eram chefes do exército e determinavam os impostos a serem pagos, criavam as leis e decidiam para quem doariam as terras do governo. O Egito dividiu o governo teocrático em três partes, que foram Antigo Império, de 3.200 a 2.000 a.C., Médio Império, de 2.000 a 1.500 a.C., e Novo Império, de 1.580 a 1085 a.C. No Antigo Império, algumas características que a gente pode falar. Foi nesse período que foi construído as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. A sociedade nesse período era dividida em funcionários que auxiliavam o faraó e uma intensa legião de trabalhadores pobres que se dedicavam à agricultura, às construções e arcavam com pesados tributos. No Antigo Império, a capital do Egito foi, primeiro, a cidade de Tínis, depois de Mênfis. Por volta de 2400 a.C., o Império Egípcio foi abalado por uma série de revoltas lideradas pelos administradores das províncias. O objetivo destas era enfraquecer a autoridade do faraó. Com a autoridade enfraquecida, o poder do faraó entrou em decadência e viveu um período de distúrbio e guerra civil. Então, logo essas disputas, internas, o novo período que vai ser chamado agora é Médio Império. O que aconteceu nesse período? Tebas era a nova cidade. Conseguiu reunir forças para acabar com as revoltas que abalaram o Egito. Essa cidade acabou tornando-se a capital do Império. Delas surgiram novos faraós que governaram o Império nos séculos seguintes. Nesse período, o Egito atingiu certa estabilidade política, crescente economia e florescimento artístico. Isso impulsionou a ampliação das fronteiras, levando a conquistas militares da Núbia, e o Egito foi invadido pelos Hicsos, povos que introduziram o cavalo nessa região.
porque até então os egípcios só utilizavam camelo. Também, dessa forma, os invasores conseguiram dominar a região norte do Egito e estabelecer a capital em outras regiões, permanecendo por aproximadamente 170 anos. No novo império, que vai ser a nova etapa, Tebas reuniu forças e conseguiu expulsar os Hicsos, restabelecendo a unidade política do Egito. Iniciou-se então o novo império. Usando técnicas militares aprendidas com os Hicsos, os faraós organizaram exércitos permanentes, lançando-os em guerras de conquistas. Assim, invadiram territórios do Oriente Médio, dominando cidades como Jerusalém, Damasco, Assur e a Babilônia. Os povos dominados eram obrigados a pagar tributos ao faraó em forma de ouro, escravos, alimentos, artesanatos. O grande rei dessa época governou o Egito, mesmo sendo invadido, e conseguiu um grande império, fazendo todos acreditarem que o novo rei, chamado Ramsés, conseguiu acabar com o politeísmo e fez com que o Egito só tivesse um único rei. A economia egípcia. Qual era a economia egípcia? Ela era basicamente agrária. Os artesãos eram obrigados a construir templos e a fabricação de armas para o exército. A sociedade ela era estamental. No topo da pirâmide estava o faraó, abaixo os sacerdotes. Logo em seguida, os nobres, os escribas, camponeses e escravos. Podemos falar um pouquinho da religião do Egito, porque eles eram politeístas. Seus deuses tinham formas humanas, antropomorfismo, e de animais, zoomorfismo, ou misturava as duas características. Também eles acreditavam na vida após a morte, por isso tinham rituais de mumificação. Possuíam escritas, as escritas que eles eram mais comuns era a escrita hieroglífica, que era uma escrita sagrada. Para que ela servia? Para qualquer que seja sua origem, foi um instrumento que possibilitou aos egípcios registrarem diversas culturas da sua vida cotidiana. A escrita hierática, que era cursiva, usada pelos sacerdotes em textos sagrados, e a escrita demócrita, que era cursiva, simplificada, usada em cartas, registros, documentos. Então, o Egito foi uma grande civilização. Na próxima aula, a gente tira dúvidas e fala sobre os exercícios.